A gravação foi iniciada. Muito bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Eu vou recomeçar porque eu tenho a impressão que a gravação começou depois. Então, muito bom dia a todos. Estamos dando início à sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 29 de novembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos duas sustentações orais. Os patronos já estão presentes. A doutora Raquel pela Juliana Flores e o doutor Elton Bartoli pela COPAP. Muito bem. Vamos começar pela Juliana Flores, doutora Raquel. Preciso que habilite o microfone, câmera, perfeito. Eu sou o relator. Aqui o caso é a falta de pagamento de imposto por saídas tributadas como isentas. Aqui são flores que in natura a legislação do imposto do ICMS da isenção. Porém, o fisco entende que como elas saem em arranjos, ou cestas, etc., kits, o fisco entende que ela não faz jus à isenção. Doutora, fique à vontade, por favor. Bom dia, excelências. Agradeço a oportunidade da sustentação oral. Então, de início, peço a compreensão de vossas excelências para a minha tentativa de expor questões peculiares e que nos parecem de alta tecnicidade e a envolver, inclusive, conhecimentos de botânica sobre flores, que é o objeto da presente fiscalização. E, justamente, em face desses conhecimentos técnicos, a decisão anterior deste egrégio tribunal decidiu pela conversão do julgamento em diligência, determinou que a representação fiscal se manifestasse sobre os pareceres técnicos de botânica e agronomia, bem como o parecer jurídico juntado pela recorrente. Além disso, de início, também destaco nessa sustentação que os produtos fiscalizados estão nas tabelas das páginas do processo 19 a 1001, ou seja, são quase 1000 páginas de referência a notas fiscais, sendo mais de 65 mil itens fiscalizados, conforme constou no lançamento tributário. Sendo que a fiscalização se valeu de apenas 9 imagens de fotos da internet, que estavam presentes no site da recorrente e foram incluídas no seu processo, em sua maioria de forma ilegível, num total de quase 1000 páginas de tabelas referentes a notas fiscais. Isso nos causa total insegurança jurídica, tendo em vista que, com certeza, não há como a fiscalização, com todo o respeito, excelências, afirmar que todas as flores vendidas pela recorrente e que foram fiscalizadas perderam sua isenção com base exclusiva em algumas amostragens, sendo imprescindível que se cancele o auto de infração por impossibilidade de se realizar essa prova ou que a diligência seja realizada na sede da recorrente, para verificar o modus operandi que ocorre a venda das flores, em cumprimento ao princípio da administrativa e da verdade material. E no mérito, de antemão peço que o recurso ordinário seja analisado com base nos referidos pareceres técnicos e jurídicos, juntados aos autos, que concluíram resumidamente que as flores, quando vendidas pela recorrente, estavam no seu estado natural e que não houve industrialização. Aqui nós fazemos referência ao parecer do professor Dr. Antônio Hélio Junqueira, que é engenheiro agrônomo graduado pela Exalc-USP, com doutorado, e ele é um profissional que se dedica ao estudo do mercado de flores e plantas. O parecer da engenheira agronômica Silvia Sartorelli, especializada em proteção de cultivares e é presidente da Associação Brasileira de Proteção de Cultivares de Flores e Plantas. E o parecer jurídico do professor de Direito Tributário da PUC São Paulo, José Eduardo Soares de Mello, que tem notório saber sobre isenção de ICMS e dispensa maiores apresentações. Dito isto, venho até vossas excelências para destacar que a fiscalização apurou o imposto considerando dois grandes grupos: flores vendidas através de buquês, kits e cestas e coroa de flores, conforme constou no relatório da decisão recorrida. Sobre a coroa de flores, aqui nessa sustentação, resolvi não me estender, porque a fundamentação de que continuam sendo flores, mesmo vendidas por meio das coroas de flores,
Então, continua a isenção dessas flores. E também, as coroas de flores representam 2% do total do imposto apurado. Então, vamos nos ater aqui especificamente sobre o outro grupo, que são as flores vendidas aqui, primeiro por meio de kits e cestas. Neste momento, destaco que é incontroverso, isso também é muito importante, que a recorrente segrega os itens nas notas fiscais, aplicando isenção exclusivamente às flores vendidas em estado natural e tributa os demais itens que compõem as notas fiscais, tanto que a referida afirmação constou no relatório circunstanciado e na própria decisão recorrida. E a isenção é direito da recorrente, tendo em vista que as flores, mesmo que vendidas com outros produtos, permanecem em seu estado natural. Gostaria, se for possível, eu consigo compartilhar uma foto para mostrar aqui? Posso compartilhar? Pode. Tá. Deixa eu só ver o que eu consigo aqui, gente. Vamos lá. Deixa eu ver como que funciona aqui. Tem algum lugar que tem que compartilhar. Isso, aqui eu estou pondo compartilhar. Deixa eu ver. Ah, aqui, a janela, achei aqui. Eu que estava no lugar errado. Vamos lá. Vamos ver se... Vocês estão vendo a imagem? Então, aqui, ok. Então, essa imagem, eu peguei aqui uma imagem que a própria fiscalização utilizou em uma das suas manifestações, certo? Aqui é uma cesta, que é a cesta de café da manhã, e aqui a Juliana Flores vende todos esses itens e coloca em algumas cestas, algumas não e algumas sim, flores. Então, aqui nós temos 3 flores. Então, aqui, olhando essa imagem, excelências, eu pergunto, essas flores deixaram de ser naturais simplesmente por estarem dentro de uma cesta com outros produtos? O consumidor, ao comprar essa cesta, sabia o preço de cada um dos produtos que estava comprando, considerando a segregação na nota fiscal? E a resposta a essas perguntas é afirmativa, tendo em vista que as flores permanecem com as características biológicas idênticas ao momento em que são retiradas do campo, e foram segregadas nas notas fiscais para que o consumidor saiba o valor que está sendo pago por cada um desses produtos vendidos e para que possa ser aplicada a isenção somente nas flores e a tributação nos demais produtos. E se a resposta for negativa, ou seja, se elas deixarem de ser flores em estado natural, qual descrição podemos dar a esses itens que foram retirados da natureza, incluídos na cesta dessa foto? Elas passaram a ser artificiais? A resposta é não, porque permanecem sendo naturais. Sobre os buquês, vou aqui abaixar. Peguei também outra imagem aqui de um buquê também utilizado pela fiscalização. Sobre esse buquê, o que eu gostaria de chamar a atenção? Ele é composto apenas de flores e de um papel. Esse papel realmente é personalizado com o nome aqui da Juliana Flores, mas isso em cumprimento à legislação. Então, as flores aqui não deixam de ser flores, elas continuam em estado natural e não há, simplesmente as flores chegam do produtor, ela retira a embalagem do produtor, coloca a embalagem dela e vende para o consumidor. Então, isso não é industrialização. Aliás, a própria foto, aqui, se a gente abaixar aqui eu peguei também do site que a própria fiscalização colocou, aqui no site até fala, essas flores duram 5 dias. Então, assim, a forma de montar, acondicionar o produto e embalar não deixa de manter as características naturais das flores. E também, há a possibilidade, também tem outra argumentação que fala que o consumidor não pode comprar outros produtos, não pode, e também não é real. Aqui até fala, complete o seu presente. Então, aqui, também o consumidor pode comprar, montar o presente, pode comprar outros, urso de pelúcia, pode comprar vinho, enfim. Então, sobre as embalagens especificamente, a recorrente, quando recebe essas flores, descarta as embalagens que chegam com os produtos e colocam, como eu expliquei, as embalagens com seu nome, com veiculação de código de barra ou QR Code, além de informações sobre o produtor, procedência, lote, validade, cumprindo a legislação, não havendo agregação de valor comercial às flores, nem tampouco a sua transformação, mas sim uma exigência comercial, logística e operacional. E refletindo, excelência, só tirar aqui para voltar. E refletindo aqui, como consumidores que somos, essas embalagens que acondicionam os produtos fiscalizados são por nós, consumidores, descartadas depois que adquirimos o produto. Uma vez que essas flores serão inseridas em água, sendo que para nada mais servirá a embalagem. É certo
que a nossa cliente sabe vender muito bem seus produtos por meio da internet, mas tal fato não retira seu direito de isentar as flores vendidas em estado natural, da forma prevista na legislação. Logo, no caso presente, não se está adiante, insista-se, de modificação de natureza ou finalidade, tendo em vista que as flores recorrente continuam sendo flores, até chegarem ao consumidor. Nem tampouco há aperfeiçoamento para o consumo, tendo em vista que as flores não são aperfeiçoadas para o consumo, mas sim permanecem da mesma forma, ou seja, em estado natural. Sendo que não há qualquer modificação ou aperfeiçoamento pela recorrente em relação às flores comercializadas que possam lhe retirar o aspecto natural. Diante disso, a recorrente, ela está seguindo a regra de isenção. E o artigo 111, ele determina que a isenção seja interpretada de forma literal, não restando dúvida que as flores vendidas permanecem naturais e permanecem sendo isentas. Então, logo, excelências, aqui nós temos que ter uma interpretação literal, que é a única possível, além de ter também uma interpretação sistemática e teleológica. Por fim, prometo que estou acabando, por fim, gostaria de destacar aqui algo assim que chama também a atenção na decisão recorrida e também na fiscalização. Quando lemos as justificativas da fiscalização, da decisão recorrida, nos parece que comercializar flores a preços maiores do que outros produtos vendidos pela recorrente ou preços diferentes numa mesma flor seria uma atitude ilícita por parte da recorrente, não tendo direito de isenção de ICMS sobre esse produto. O artigo 36, anexo 1 do regulamento de ICMS, em momento algum, afirma que a isenção somente poderia ser aplicada em flores com preços limitados, com baixo valor econômico, com valor comercial. O que se exige é que as flores sejam vendidas em estado natural, o que em si é cumprido pela recorrente. E procedendo a recorrente com a segregação dos itens vendidos, conforme destaquei, que é um fato incontroverso, reitera-se que o consumidor sabe exatamente o valor que está comprando de determinada flor dentro de um determinado kit, cesta ou buquê. E essa informação de preço garante que a operação seja mais ou menos lucrativa, inclusive em datas comemorativas, sendo que a lei de oferta e demanda influencia todo o mercado, inclusive o mercado das flores, cumprindo também aqui a lei da liberdade econômica. Assim, requer com todo respeito que o presente recurso ordinário seja analisado sem considerar o aspecto da diferença de preço das flores vendidas pela recorrente, tendo em vista que não há, insista-se, qualquer impedimento de se isentar flores de valor comercial alto ou de valor comercial diferente entre as mesmas espécies, desde que permaneçam em estado natural. Por essas razões, espero a recorrente que seja dado provimento ao recurso, cancelando-se o auto de infração. Muito obrigada pela atenção e pela paciência. Muito obrigado, doutora Raquel. Eu sou relator, eu não tenho questionamentos. Doutora Amara, algum questionamento à patrona? Nenhum. Muito obrigado. Doutora Fabiane, algum questionamento? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Adolfo, algum questionamento? Nenhum. Doutor Marcos, representação fiscal, algum questionamento à doutora Raquel? Obrigado, doutor Adolfo. Sem questionamento, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Raquel, eu vou retirar o processo da pauta de hoje. Eu devo repautá-lo para o dia 13 de dezembro, ok? Eu queria ouvir a sustentação oral, porque esse processo já passou por várias mãos, né? Já foi objeto de distribuições, etc. Então, e nós também convertemos algum tempo atrás em diligência, em razão da juntada dos pareceres que a doutora fez referência. Então, eu vou retirar de pauta e devolvo para a pauta do dia 3 de dezembro. Tá ótimo. Muito obrigada, excelências. Bom dia. Muito obrigado e tenha um bom dia. Bom dia. O meu EPAT travou. Já destravou. Não sei de vocês, mas aqui está bem lento. Doutor Bartoli. Próximo é do senhor
O doutor Bartoli já está a postos. O processo é COPAP. A relatora é a doutora Mara Caramico. Doutor Bartoli, abre mão do relatório. Abro. Doutora Mara, por favor, o resumo, se possível. São 5 autuações, umas de crédito indevido e outras de falta de pagamento relativamente ao ST. Todas essas infrações estão descritas aí. O contribuinte se defende de 4 delas, da autuação 1, 2, 3 e 4, mas deixa de se defender expressamente da 5ª acusação, que é deixar de pagar o ICMS-ST no montante de tanto, referente a operações tributadas com erro de cálculo do imposto. O contribuinte alega que o auto seria nulo por ausência de motivação, que não teria sido concedida a oportunidade... Basta o resumo das Tá bom, acusações. então é isso aí. Então, são todas elas relativamente ou a falta de escrituração de documento ou a falta de pagamento de ICMS-ST. Ok, então, muito obrigado, doutora Mara. Eu já vou pedir para a senhora registrar. Pois não. Só um pedido. Você me reabriria a Não, edição? então, é isso que eu ia falar. Eu Tá. já vou deixar, já está habilitado, vou pedir para a senhora juntar o voto, porque Isso. teremos 2 manifestações, salvo engano. Eu já peço também que, após o voto, o registro do voto da relatora, a representação fiscal que já antecipou que vai se manifestar, eu não sei se a doutora Fabiane vai se manifestar também. Sim, eu fiz um pedido de preferência. Tá. De qualquer maneira, eu vou já assinalo, doutor Bartoli, que eu vou pedir vista. Tudo bem? Agora, o doutor Elton Bartoli, seja bem-vindo, por favor, sustentação oral. Bom dia a todos, relatora, demais integrantes, presidente, Marcos, da representação. Vou ser bem sucinto, bem objetivo nas minhas explanações aí. Calcada principalmente em 2 itens, já meio que sinalizados pela relatora, com relação à falta de preenchimentos do artigo 142, especificamente. Então, dando início, o primeiro pedido que é feito, é importante salientar, existe um parcelamento feito, já foi convertido em diligência e a resposta veio insatisfatória com relação à questão se os períodos estariam dentro ou não do auto de infração. Então, uma primeira análise passa aí por essa questão, que eventualmente é prejudicial para uma eventual saída de pauta ou um retorno em diligência. A diligência também, com relação aos itens 3 e 4, referente ao princípio da não cumulatividade, onde a fiscalização nos itens de creditamento indevido, qual foi o parâmetro de cálculo da fiscalização? Via SPED, ela pegou somente as notas fiscais de mercadoria, de entrada e saída, e comparou o que tinha de registro da entrada e comparou com o que tinha sido lançado no livro, sem considerar todos os outros itens que foram lançados nos livros fiscais. Então, por esse motivo, a gente gostaria também de solicitar a diligência para verificar que esses valores estão lançados nos livros e deveriam ter sido computados de forma que a diferença do eventual creditamento indevido aí fosse menor. Não estamos aqui pedindo que notas fiscais não foram consideradas e deveriam ter sido consideradas quando da fiscalização, e sim, assim, já se encontravam lançadas e foram desconsideradas. Então, esse é um item também que, a nosso ver, ensejaria aí no pedido de diligência, e se não pelo pedido de diligência, esse motivo causa a iliquidez do crédito tributário. Então, se não pela diligência, esses seriam os pedidos de nulidade do lançamento. Especificamente com relação ao 142, vício de motivação e liquidez, creio que dá para fazer junto, até seria em virtude do lançamento simplesmente falta de pagamento de imposto, mera menção dos artigos e não a citação expressa da infração dos itens que foram capitulados.
A gente está diante de um auto de infração de 2,5 bilhões, de um auto de infração com 200 páginas. Sequer foram juntados todos os documentos comprobatórios referente àquilo que está sendo imputado ao contribuinte. Todos os documentos que foram lançados, aí agora com mais de 10 mil páginas o processo, esses documentos foram trazidos pelo contribuinte em sede de impugnação. Então, sequer os registros, lançamentos contábeis para saber se de fato estavam lançados na EFD e SPED do contribuinte, a fiscalização não trouxe sequer um documento. E quando do auto de infração, como sabido por todos, o lançamento tem que ser embasado em prova. Então, carece de prova o lançamento que foi efetuado, está calcado somente em planilha. Mais um ponto referente à iliquidez do crédito tributário, quando da fórmula realizada para cálculo da ST, é feita uma fórmula constante na planilha, e há índices que são citados nas fórmulas que sequer constam da planilha. Então, causando total afronta aí ao princípio do contraditório. Não tem como verificar se de fato aquilo que foi realizado pela autoridade fiscal é o correto. Quais as bases que foram utilizadas, da onde foram extraídos todos os valores, as normas, alíquotas que estão presentes, qual o ato respectivo daquele, na data da ocorrência das operações. Então, o auto nesse sentido é muito frágil. Foi lançado, eventualmente, um valor extremamente exorbitante, onde creio que o trabalho aí deveria ter sido feito com um pouco mais de zelo nesse sentido, trazendo aí a oportunidade para o contribuinte se defender com a máxima efetividade. Creio que todos os senhores já enfrentaram pedidos de nulidade de auto de infração, e grande parte aqui são afastados com a seguinte, né, tese: o contribuinte consegue se defender sobre todos os itens com a máxima efetividade, não vejo prejuízo, afasto a nulidade. Aqui sequer temos argumento de mérito no presente caso, porque não foi juntado sequer documentos quando da lavratura do auto de infração. Então não temos nem como rebater os argumentos que foram simplesmente não pagou. Então trouxemos todos os elementos da auto de infração com relação à questão de crédito e pagamento. Se houve de fato alguma divergência ou insuficiência de pagamento, deveria ser indicado em confronto com a documentação do contribuinte, seja o AFD contribuições, GIA, todas as que sequer são mencionadas quando da lavratura do auto de infração. Então, de plano, a gente pede aí a nulidade do auto de infração, por esses motivos apresentados, e se assim não entender, a diligência tanto com relação à análise, novamente, dos documentos que foram trazidos, principalmente no que tange ao creditamento indevido, ou inclusive também a análise do parcelamento que foi efetuado, se de fato tem ou não algum período desse auto de infração para constatação da autoridade autuante. São esses os argumentos. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, doutor Bartoli. Doutora Amara, algum questionamento ao patrono? Antes, porém, eu disse que pediria vista. Eu confundi com outro processo que nós vamos julgar hoje. Não pedirei vista. Me desculpe pelo equívoco. Doutora Amara, algum questionamento? Não, nenhum questionamento. Eu só ajeitei um pouquinho aqui o voto e estou registrando de novo, porque eu tinha só esquecido de colocar uma... Eu estou tentando aqui registrar, porque o sistema está meio complicado. Já foi habilitada. E, enquanto isso, eu prossigo. Representação fiscal, algum questionamento ao patrono? Nenhum questionamento, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Fabiane, algum questionamento? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Bergamini? Nada. Muito obrigado. Eu só tenho um questionamento. O senhor disse que o parcelamento não se refere a esse auto, certo? Não, foram feitos o parcelamento de 2 autos de infração. E à época, ou a princípio, o que o Condor contou é que existem operações
decorrentes desses que foram parcelados que se encontram em discussão nesse aqui também. Então, a diligência seria para saber se as operações e os fatos desse auto de infração estão contidos naquele para exclusão, eventualmente, do auto de infração. Entendi. Ok, então, muito obrigado. Vocês não trouxeram isso que essa informação o contribuinte tem. A gente trouxe a adesão ao parcelamento com todas as operações, com todos as operações e datas das operações, e a gente entende que tem períodos que estão dentro. Agora, a análise... Não especificaram. É isso, não está Tá. especificado. Até Ok. falando, até para fins de, acho que informação, talvez a doutora Mara tenha reparado, essa informação um pouco mais detalhada não cheguei a ver, eu acabei de ingressar no processo como patrão. Então, o processo era conduzido por outro escritório e agora que está sendo conduzido por mim. Então, essa questão do detalhe para saber se tinha ou não, eu olhei, eu vi que tinha a mesma data dentro do auto de infração com daqueles outros autos, mas eu não, para ser bem sincero, eu não verifiquei se de fato a operação em si dos dois estaria dentro, tá bom? Ok, então. Muito obrigado, doutor Bartoli. Doutora Mara. Bom, eu vou passar o voto, tá? A legislação tributária é clara ao determinar que o lançamento tributário submete-se ao princípio da motivação, esculpido no artigo 142 do CTN e no artigo 34, 3 e 5 da Lei 13.457 de 2009. E, portanto, deve ser evidenciado a pertinência da autuação e a identificação do fato gerador, da obrigação, da matéria tributável, a demonstração do cálculo e identificação do sujeito passivo. Em suma, o auto de infração deve ter a clara e precisa descrição dos fatos e razão da autuação. Em outras palavras, é necessário que o lançamento tributário seja instruído com todas as provas pertinentes a demonstrarem a ocorrência de tal fato, bem como todas as razões capazes de fornecer ao sujeito passivo a oportunidade de exercer plenamente o seu direito de defesa. As autuações praticadas pela recorrente acusam-na de ter se creditado indevidamente de ICMS, bem como de ter deixado de recolher o ICMS próprio e de substituição tributária devido em determinadas operações, todas vinculadas à forma como foram escriturados os documentos fiscais, sem que, entretanto, tenham sido juntados à época da autuação e com o AIN os documentos comprobatórios das supostas infrações. Prescreve o artigo 142 e 34, 3 e 5 da Lei 13.457/09, que as provas devem instruir o lançamento fiscal de forma a comprovar a infração praticada. E aí eu transcrevo os dois artigos. Mas não é só. O Decreto 54.486 de 2009, que regulamenta a Lei 13.457, de 18 de março de 2009, que dispõe sobre o processo administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício e dá outras providências, em seus artigos 75, 76, 78, 83 e 99, que dispõe sobre incorreções, omissões e irregularidades do auto, assim dispõe. E eu transcrevo os artigos. Os ditames do referido artigo 75 ressaltam, sem margem de dúvida, desde que se possa identificar qual a infração imputada e qual é o seu autor, que não haveria que se falar em nulidade. Esta preocupação do legislador, ao inserir tal dispositivo, foi de evitar o cerceamento do direito de defesa do acusado. Assim, desde que determinadas com segurança a pessoa do infrator e a infração, quaisquer erros que houvesse no AIN, em seus anexos demonstrativos, poderiam e deveriam ser objeto de retificação. Contudo, temos que as provas que digam respeito à própria atuação e à sua juntada só podem ser feitas em momento próprio, ou seja, no momento do auto de infração, e não podem ser juntadas a posteriori, devendo obedecer, por ser lançamento de ofício, o artigo 142. E para que tal prova possa ser admitida, deverá haver justificativa para sua juntada, o que no presente caso não existe. No presente aí, temos 4 infrações, perdão. Aqui eu vou ter que corrigir de novo. Eu já vou habilitar. Tá, daqui a pouco eu já ponho. Que a quarta infração está bem pequenininha.
4 infrações que devem ser comprovadas confrontando-se o verbo, conduta infracional, com o documento que se dá suporte, ou seja, no caso, com os livros de registro fiscal e as notas fiscais emitidas pela recorrente. Nos itens do 1, 2, 3, acho que eu estou lendo o voto errado, mas tudo bem. Deixa eu só ver uma coisa. Porque eu tinha 2 edições. É a última versão. É isso que eu estou tentando fazer. Que acho que estava... deixa eu só ver uma coisa. Isso. Nos itens 1, 2, 3 e 4 do AIN, temos os seguintes verbos de conduta. Acreditou-se indevidamente por meio de escrituração, deixou de pagar por não haver escriturado, finalmente deixou de pagar por ter escriturado. E aí eu transcrevo as acusações. No presente feito, as 4 condutas infracionais estão ligadas à emissão de notas fiscais que foram ou não foram escrituradas no livro da recorrente. Para tanto, os livros fiscais da autuada, que comprovariam as acusações, deveriam necessariamente ter sido juntados, dado que só através deles se poderia comprovar, efetivamente, a falta ou não da escrituração dos documentos, notas fiscais, que dão suporte às autuações de crédito indevido e falta de pagamento do imposto. O fisco alega que teve problemas para a juntada da prova, porém nada trouxe para comprovar tal alegação, nem mesmo para remediar o problema. Aliás, nem se alegue que essa prova não era essencial para a acusação e poderia ser juntada a qualquer tempo. Ela é a prova da própria acusação, o que a sustenta. Tenho julgado por diversas vezes que existe a possibilidade de juntadas extemporâneas de provas, mas elas devem ser aclaratórias, não essenciais à própria comprovação da acusação, como é o caso presente. Ademais, se a prova já era existente, conhecida, estava em poder de quem deveria apresentá-la, no caso o fisco autuante, não há justificativa plausível para se permitir sua juntada extemporânea, muito menos sob a alegação de que não teria prejuízo ao contribuinte que poderia sobre ela se manifestar. A prova da acusação não pode ser produzida em outro momento, senão da própria lavratura do AIN. É ônus do fisco e lhe incumbe fazê-lo justamente sob pena de nulidade do lançamento. Sua atividade é vinculada à lei e esta é a descrição do artigo 142 do CTN. O fato de o julgador ter determinado o juntado da prova sem qualquer justificativa para tanto viola frontalmente quanto estabelece o artigo 85 supratranscrito e só comprova que o procedimento do autor do feito, desde o início, foi irregular e, de fato, cerceou o direito do recorrente. E mesmo que se queira argumentar que não houve prejuízo com as suas juntadas temporâneas, de fato não é verdadeiro, pois a prova, que só foi juntada por força de determinação do órgão julgador, desde o início se encontrava de posse do fisco autuante, não havendo qualquer motivo plausível para que fosse juntada com a acusação, quando a lei assim o determina. Assim, não só o artigo 85 foi desrespeitado pelo julgador de origem, como o próprio artigo 19 do contencioso administrativo, que apenas possibilita a juntada de novas provas quando haja motivação e cabimento para sua juntada. E a prova deve ser nova, não existente anteriormente, pois se existisse, já deveria ter sido juntada, quer com a acusação, quer com a defesa. Nesse mesmo sentido, transcrevo trechos de voto proferido nos autos do processo relativo à Intal, autuada Grano Cobre, Indústria de Metais Eireli, aí eu transcrevo. Deixa eu ver. Portanto, deixo de analisar as demais alegações, tanto em forma de preliminar como de mérito, das autuações da recorrente em relação a esses específicos itens, pois, para mim, resta suficiente o argumento da nulidade do AIN por falta de comprovação da autuação quanto aos itens 1, 2 e 3 e 4, dado que os documentos comprobatórios, livros fiscais da autuada, não foram juntados com a AIN. E, assim, restou impossível se verificar ou se fazer prova da não escrituração, item 1 e 2, ou da escrituração, itens 3 e 4, conforme alega o autor do feito relativo à acusação de crédito indevido. Desta forma, ficam cancelados os itens 1, 2, 3 e 4 pelas razões acima mencionadas, sem, contudo, adentrar ao mérito das acusações. Quanto ao item 5, a autuada não se defende, restando, portanto, confessada a acusação, mantendo-se a mesma in toto. Em relação aos juros, aplico a súmula 10, revista, e em relação à multa, aplico a súmula 13, que já julgou a matéria sobre a incidência dos juros sobre a penalidade.
Quanto à confiscatoriedade da penalidade aplicada, deixo de manifestar sobre o assunto e conhecer a matéria, uma vez que o TIT não tem competência para declarar ilegal e inconstitucional norma vigente. Aqui eu só queria acrescentar que, na verdade, quanto à questão do parcelamento, eu tinha colocado em algum lugar, que depois não achei aqui, esse parcelamento, a própria representação fala que não houve a comprovação que esse parcelamento se referiria a estes autos. Então, eu deixo de analisar a questão do parcelamento, se ele vale ou não, me firmando apenas na preliminar. Tá? Só vou completar o voto nesse sentido para ele ficar completo. Tá bom? Perfeito, Mas, então, tá de toda habilitado. forma, eu conheço parcialmente o recurso do contribuinte. Na parte conhecida, dou-lhe provimento, acatando a preliminar de nulidade. Como resultado, cancelo os itens 1 a 4, mantenho o item 5 e reduzo os juros aplicados ao patamar da Selic. Como voto. Eu vou só complementar e já coloco, tá? Fica tranquilo. Enquanto isso, nós vamos proceder, certo? Tá. Continuando. A representação fiscal juntou manifestação. Doutor Marcos, por favor. Bom dia a todos. Em relação ao voto da doutora Mara, a súmula 10, os fatos geradores são de 2020 para cá. Acho que não teria aplicação. Que como ele fez Doutora Mara, a senhora quer dar uma olhada nisso? Se a fiscalização já viu isso, é porque, na verdade, isso foi requerido pelo... E aí eu nem olhei a data, mas pode... Eu faço essa correção também, tá? Tá ok. Obrigado. Tá, por favor, doutor Marcos, a manifestação. Sim, eu vou dar uma lida na manifestação. Em que pese muito bem elaborado o voto apresentado pela ilustre e culta juíza relatora, a doutora Mara Eugênia Buonanno Caramico, a quem rendo minhas homenagens, peço vênia para divergir apresentando os fundamentos da nossa manifestação. Fizemos um breve relato aqui dos fatos, que foi o seguinte: em sede de defesa, a recorrente argumentou de que não haveria nos autos a comprovação das infrações. Na manifestação fiscal, o AFR autuante se manifestou da seguinte forma: em tempo, constatou-se no presente momento que, por um erro no sistema de upload do sistema dessa secretaria, parte dos documentos integrantes do presente processo e relacionados no relatório circunstanciado de folhas 9 a 12 não foram devidamente carregadas nos autos, motivo pelo qual fazemos a solicitação de conversão do julgamento em diligência para a juntada desses documentos. Na sequência, a autoridade julgadora promoveu a diligência nos termos solicitados pelo autuante. As provas de folhas 990 a 10.641 foram juntadas pelo AFR autuante em atendimento à diligência. Na sequência, a autuada foi devidamente intimada acerca dos documentos juntados, sendo concedida a oportunidade para se manifestar, o que foi levado a efeito às folhas 10.648 e 10.663 do AIN. No entendimento da ilustre juíza relatora, em apertada síntese, a juntada de provas que comprovariam a escrituração dos documentos fiscais atinentes aos itens 1, 2, 3 e 4 do AIN, em momento posterior à ciência da autuada acerca da lavratura do AIN inicial, foi determinante para o cancelamento desses itens, em razão da falta de comprovação das respectivas infrações no momento estabelecido pela lei. Entretanto, temos entendimento diverso pelas seguintes razões. Tal alegação já foi apreciada pela autoridade julgadora de primeira instância, que assim se manifestou a respeito. Abre aspas. O segundo aspecto é relativo à apresentação posterior nos autos, da escrita fiscal da impugnante, tendo sido dada a ela a oportunidade de ter ciência e se manifestar, o que foi realizado às folhas 10.648 e 10.663, respeitando plenamente seu direito à ampla defesa contraditória. Em outro momento, ela se manifesta da seguinte forma: é afirmado que houve violação ao artigo 19 da Lei 13.457, que prescreve o seguinte: é aquele artigo que fala das provas deverão ser apresentadas juntamente com a AIN e com a defesa, salvo motivo de força maior. Prossegue a julgadora
a respeito do tema. É importante destacar que a prescrição do parágrafo 1º permite às partes a juntar de documentos novos a qualquer tempo para fazer prova de fatos supervenientes ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Tal mandamento está em congruência com o princípio da busca pela verdade material, que é basilar, considerando-se que está envolto um interesse maior que é o interesse público, buscando garantir o pagamento de tributos para a obtenção de recursos para viabilizar a prestação por parte do Estado de serviços essenciais à população. Desta forma, foi lícita a juntada posterior de conjunto probatório por parte do fisco, sendo que, em sequência, foi dada a impugnante a oportunidade de apreciar e se manifestar a respeito das provas juntadas. Em outro momento, a julgadora novamente retoma o assunto. Quanto ao item 2.3, juntamente com o item 2.4 do AIM, cabe a apreciação ainda do argumento apresentado pela requerente de que o conjunto probatório não guarda relação com a conduta acusada. Alega inconformada mais uma vez que faltam provas nos autos a corroborar as condutas em que foi acusada. Afirma que a acusação é de escrituração das notas fiscais, sendo que nos autos não há comprovação quanto às ditas escriturações. É necessário esclarecer, contudo, que as provas relativas aos livros fiscais foram juntadas após a apresentação da defesa, tendo sido dada oportunidade à impugnante de apreciar as provas juntadas e se manifestar, o que foi por ela realizado. Fecha aspas. Conforme relatado anteriormente, a autuada se manifestou as folhas 10.648 e 10.663, defendendo-se das acusações já com as provas juntadas posteriormente, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa e ausência de provas. Cabe registrar aqui que o voto proferido nos autos do processo relativo ao AIM 4065-220, mencionado no voto da ilustre relatora, deixa claro que não foram juntadas provas do PCN, ou seja, documentos faltantes que pertenciam a procedimentos de terceiros envolvidos, motivo pelo qual não seria possível aquela autuada conhecer aquelas provas. E, naquele caso, o AIM foi cancelado. Fato diverso que ocorreu nos presentes autos, já que todos os documentos, as cópias dos documentos relativos à escrituração fiscal e as cópias das guias, que foram juntados posteriormente, são da própria recorrente, não sendo possível alegar desconhecimento desde o início. Acrescente que, mesmo que se considerasse um novo lançamento, nos termos do artigo 14 da Lei 13.457 de 2019, que transcrevemos logo em seguida, o que não é o caso, não teria ocorrido a decadência, pois os fatos geradores ocorreram a partir de junho de 2020. O artigo 14, só para lembrar aqui, é aquele que menciona, trata do RET-RAT. Ele diz assim: o órgão de julgamento mandará suprir as irregularidades existentes no auto de infração, quando não puder efetuar a correção. Parágrafo 1º. As irregularidades que tiverem causado prejuízo à defesa, devidamente identificado e justificado, só acarretarão a nulidade dos atos que não puderem ser supridos ou retificados. Parágrafo 2º. Saneadas irregularidades pela autoridade competente, tendo havido prejuízo à defesa, será devolvido ao autuado o prazo de 30 dias para pagamento do débito fiscal, com o desconto previsto à época da lavratura do AIM, ou para apresentação da defesa, relativamente aos índices retificados. Por essas razões, somos pelo desprovimento do recurso ordinário, reiterando nosso parecer de folhas 10.759 e 10.772 e pugnando pela manutenção da decisão de folhas 10.665 e 10.679. É isso, doutor. Muito obrigado, doutor Marcos. Obrigado. A doutora Fabiane também junta um voto de preferência. Doutora Fabiane, por favor. Sim, eu juntei uma preferência, até porque participei do julgamento do auto de infração mencionado no voto, então vou ler. Pedir preferência para com a devida vênia da ilustre juíza relatora, doutora Mara, que me rendo minhas homenagens, divergir quanto ao cancelamento dos itens 1 a 4 do AI. De início, observo que na manifestação fiscal, as folhas 985, o AFRE autuante informou que constatou que, abre aspas, por um erro no sistema de upload de arquivos desta secretaria, parte dos documentos integrantes do presente processo relacionados no relatório circunstanciado de folhas 9 a 12 não foram devidamente carregados nos autos, motivo pelo qual fazemos a solicitação de conversão do julgamento em diligência para a juntada desses documentos, fecha aspas. Assim, diferentemente do ocorrido nos autos do processo relativo ao AIM 40.65.220,
mencionado pela ilustre relatora, no qual não foram juntadas provas do PCN, procedimento de constatação de nulidade de inscrição, sem qualquer justificativa, nos presentes autos, houve informação do ilustre FRE de que, por erro de upload de arquivos, os documentos não foram carregados aos autos. De fato, no relatório circunstanciado, as folhas 12, tais documentos foram citados pelo FRE, abre aspas, para a instrução do presente auto de infração em imposição de multa, juntou-se como provas demonstrativos a AD e anexos, cópias das notificações efetuadas, cópias de amostragem dos documentos fiscais relacionados nos demonstrativos, cópia dos arquivos referentes às escriturações fiscais digitais da empresa e cópias das GIAs da empresa, fecha aspas. Dessa forma, como pontuou a douta diretoria da representação fiscal em manifestação apresentada nesta sessão, após a solicitação do ilustre FRE devidamente fundamentada, a autoridade julgadora promoveu a diligência, folhas 987, nos termos solicitados, as provas foram juntadas, folhas 990 a 10.641, em atendimento à diligência, a autuada foi devidamente intimada, as folhas 10.644, acerca dos documentos juntados, sendo-lhe concedida a oportunidade para se manifestar, o que foi levado a efeito as folhas 10.648 a 10.663. Em face do exposto, tendo em vista que as provas foram juntadas aos autos e que, a meu ver, não houve violação aos artigos 19 e 34 da Lei 13.457 de 2009, adotando ainda as razões expostas pela douta diretoria da representação fiscal em manifestação desta sessão, entendo que não deve ser acatada a preliminar de nulidade suscitada recentemente e voto pelo retorno dos autos à ilustre relatora para análise do mérito da autuação. Essa é a minha preferência, presidente. Oi, eu posso falar só um Doutora Fabiane, muito obrigado. Doutora Mara, por favor. Essa questão da juntada de provas, do upload, etc., embora haja uma manifestação do fiscal em relação a isso, eu entendo que ele não comprovou essa situação. E era uma possibilidade que ele tinha. Muitas vezes eu vejo em autos de infração que o contribuinte diz que não consegue, que não conseguiu, que fez por papel tal, e não conseguiu fazer a entrega do documento, vamos dizer assim, por isso fez o protocolo por papel. O entendimento é que, como não houve comprovação desse fato, não poderia ser admitido o protocolo em papel. Outros autos de infração já foram julgados dessa forma. Então, embora haja manifestação do fiscal nesse sentido, de que ele não conseguiu fazer o upload, eu entendo que nunca foi comprovado que ele não conseguiu fazer o upload. E por isso que eu estou seguindo o entendimento de que, nesses casos, embora possa ter havido uma justificativa para não juntada, ela não foi comprovada. Então, por isso eu mantenho meu voto. Muito obrigado, doutora Mara. Doutor Bergamini. Presidente, eu vou acompanhar a Mara. Ok, muito obrigado. Então, agora, aqui nessa Câmara, a gente tem adotado a interpretação restritiva do artigo 19, né? Ou seja, o fisco tem que apresentar suas provas junto com o auto de infração, assim como o contribuinte tem que apresentar suas provas junto com a defesa. Fora disso, tem exceção do artigo 19 da Lei 13.457, força maior, o fato superveniente. E o artigo 19, no seu parágrafo 2º, diz que no caso das situações excepcionais, ou seja, força maior ou fato superveniente, devem ser cabalmente demonstradas, né, as exceções. Quando nós já vimos nessa Câmara, e também há outros julgados no tribunal, quando o contribuinte ele não consegue juntar documentos trazer junto com sua defesa documentos, ele não consegue por algum problema do sistema, geralmente ele comprova isso.
né? Ele junta prints, ele manda uma petição logo em seguida para o EPAT, comunicando isso, etc. e tal. Nesse caso, comprovou que ele teve um impedimento, que ele não, que ele não deu causa. Nesse caso, o auto foi comunicado, foi lavrado dia 19 de dezembro, comunicado ao contribuinte no dia 20 de dezembro, e só em fevereiro do ano seguinte, acho que foi 2023, deixa eu ver aqui, foi só em fevereiro de 2023 que o fiscal mencionou isso em sua manifestação após a defesa. Ele mencionou no parágrafo e pediu para que convertesse a diligência para que ele juntasse. Nesse caso, estamos falando de quase 10 mil folhas. Não foi uma, duas ou três. Foram 10 mil folhas que o fiscal não juntou aos autos no momento apropriado. Ele sequer mencionou as exceções, força maior, o fato superveniente para não juntar. No caso, seria força maior. Né? Ele sequer juntou, né? Alegou isso. Menos ainda ele comprovou. Nesse caso, dada a interpretação, a nossa jurisprudência dessa terceira Câmara, nesse mandato e em mandatos anteriores também, né? Essas provas não podem ser aceitas do jeito, no meu modo de ver. Aí, pedindo vênia tanto a representação quanto os posicionamentos coerentes da representação e da doutora Fabiane, eu vou acompanhar a doutora Mara, né? Então, vou acompanhar em relação aos itens 1, 2, 3, 4 do AIM, sem julgamento de mérito. Sem julgamento de mérito. Ou seja, é possível a Fazenda refazer esse auto desde que não transcorra o prazo decadencial. Nós estamos nos referindo, um auto foi feito em 22, referindo-se a fatos ocorridos de 20 a 21. Então, nesse caso, pela falta de prova, juntada tempestivamente, mantendo a coerência com a jurisprudência dessa Câmara, que dá uma interpretação restritiva ao artigo 19 da Lei 13.457, eu vou acompanhar o voto da doutora Mara. Certo? Alguém deseja falar alguma coisa? Não? Então, com isso, encerramos o debate. Oi! Oi! Oi, Mara, eu não tinha visto, Mara, desculpa. Perdão. Não, é o Newton que está Newton, aparecendo na tela. apareceu. Eu não Newton. vi. Aqui eu estou, doutor Bartoli, eu não estou te vendo. Ele já saiu? O Newton Agora sim. O doutor Bartoli, pai. Pai. Nossa, já foi juiz desse tribunal, um grande amigo de velhos tempos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E você? Graças a Deus, tudo bem. Que ótimo. Querida amiga, você está bem? Tudo em ordem. Então tá bom. Tenho visto as filhas, os netos. Isso aí. Aqui é que nem aqui em casa. Ótimo. Tchau, gente. Prazer em ver. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Desculpa a interrupção aí, que acabou de chegar. Falei, vem aqui dar um oi aqui. Ele está aposentado. Acabou de chegar na academia, vê se pode. Muito bem. Presidente, só eu Pois não, verifiquei doutora aqui Fabiane. no meu voto que eu precisava, faltou uma palavra num dos parágrafos. Tem como fazer uma edição? Tem. Doutora Fabiane, edição autorizada.
Doutora Fabiane já editou o voto, certo, doutora Obrigada. Fabiane? Sim, na hora que eu li uma palavra que não tinha, mas depois eu vi que estava faltando. Ok. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Elton Bartoli. Então, foi mantido o voto da relatora, por maioria. Afastados os itens 1, 2, 3 e 4 do AIM, sem julgamento de mérito, e mantido o item 5 do AIM. É a forma do voto da relatora. Muito Perfeito. obrigado. Até uma próxima. Ok, obrigado a todos. Ótima sessão. Prazer revê-los. Grande abraço. Até mais. Bom dia. Vamos lá. Encerrado, iniciado. Vamos lá. Pela ordem aqui da pauta, doutor Bergamini e Michop. Habilitado já. Doutor Bergamini. Não. Já peço para juntar o voto. Já estou fazendo isso. Uhum. À vista que eu havia me equivocado com o processo da doutora Mara, que eu pediria no voto do doutor Bergamini. Para a gente agilizar a sessão, eu vou pedir para o doutor Bergamini juntar o voto, eu já peço vistas, e quando eu devolver, aí a gente faz toda a discussão, ok? Tá bom. Já anotei. Eu já vou pedir vista. Vista concedida. Então, com isso, estamos encerrando o julgamento. Próximo voto, relator sou eu, Sérgio Foz Dávila. Eu já encaminhei o voto a vocês anteriormente. Eu vou juntá-lo aos autos.
O doutor Marcos ontem me avisou que a emenda do meu voto não estava correta, realmente não está correta, vou corrigir agora. Tem o microfone aberto, vou pedir para fechar. Meu. Bom, vocês já viram meu voto, eu estou negando o provimento, aqui que está sendo exigido do contribuinte o ITCMD sobre o que ele tratou como distribuição desproporcional de lucros, ou na forma de dividendos. Segundo o fisco entendeu que houve doação com aparência dessa distribuição desproporcional de lucros. Agora eu vou ter que fazer aqui algumas alterações no meu voto, porque eu juntei um monte de imagem. E isso é um problema nesse editor de texto. Tem que colar tudo de novo. Uma a uma. Uma a uma. Mas eu tinha que botar juntar essas imagens, porque senão para ficar bem claro, né? Se vocês quiserem tomar um café, fiquem à vontade, porque vai demorar alguns minutinhos. Quem falou que eu consigo colar? Travou.
Eu vou pedir para vocês... Tudo bem, acho que eu consegui colar. Marcos e Mara, que eu os vejo aí. Por favor, veja se foi juntado direitinho. Aqui no meu não aparece nada. Tem umas imagens, não é isso? Isso. Ele aparece aqui para mim todo... Não, está tudo certo para mim. Para mim ó, também. Só aparecem umas coisas estranhas aqui. E a banda larga aqui também já está quase abrindo o bico. Muito bem. Bom, conforme eu adiantei o voto para vocês, eu entendi que não houve a distribuição desproporcional de lucros. O que houve aqui foi uma transferência patrimonial. A empresa ela tinha os pais do autuado como sócios majoritários, donos de 98% do capital social. O autuado e sua irmã, cada um tinha 1% desse capital social. Em 2017, ocorreram dois eventos. Primeiro foi a distribuição do lucro acumulado, no valor de 50 e tantos milhões, conforme eu coloquei os valores especificados no meu voto. Desses 50 e tantos milhões, 48 aproximadamente foram distribuídos para o autuado e para sua irmã, 24 milhões, alguma coisa para cada um. Com isso, o patrimônio líquido da empresa foi para 12 milhões, e aí, em outubro de 2017, os pais doaram as suas cotas para os dois filhos, em proporção igual. Ou seja, em 2017, além do lucro, eles também ficaram com todas as cotas da empresa. Então, eu entendi, assim como o fisco, que não houve. A autuação é só não sobre a doação de cotas, a comprovação de que foi efetuado o recolhimento não é objeto do AIM. O objeto do AIM é apenas essa
distribuição desproporcional aí de lucros. Segundo o fisco e também o entendimento que eu adotei, não houve isso, houve doação mesmo. Por que não houve? Porque o contribuinte foi notificado, ele não apresentou qualquer razão negocial para eles receberem esse valor tão imenso a título de lucros, comparado com o capital que eles tinham, as cotas do capital social que eles tinham. Então, ele não apresentou qualquer razão negocial. E a razão negocial é o que a doutrina, inclusive que eu utilizei no meu voto, ela utiliza para diferenciar a doação, que é o ato de vontade, né, e uma razão negocial que justificaria a distribuição proporcional, que é essa sim válida, desde que tenha essa razão negocial, que não foi apresentada em nenhum momento pelo contribuinte. Portanto, eu estou mantendo a autuação conforme o meu voto. Em discussão, doutora Mara. Nenhuma consideração, acompanho. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Acompanho também. Muito obrigado. Doutor Bergamini. Eu me declaro impedido. Muito obrigado. Doutor Marcos, alguma consideração? Doutor Marcos? Alguma consideração? Não está funcionando. O microfone está habilitado, mas não está funcionando. Sem considerações. Ok. Muito obrigado. Doutor Bergamini, o senhor já pode se declarar impedido. Pronto. Perfeito. Encerrando debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Chegamos ao último processo na nossa pauta de hoje. Frigo Estrela, relatora doutora Fabiane, por favor. Estou registrando o voto. Registrei. Vou fazer um resumo. Esse auto de infração, ele é de emissão de fevereiro de 2019 a junho de 2020 de notas fiscais eletrônicas sobre o título de venda do produto sebo bovino, que tem o ICMS diferido nos termos do artigo 383 do RIC de 2000,
consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. O auto teve origem na operação Sebo Virtual. O estabelecimento constante como destinatário dos documentos fiscais é a empresa Goiás Brasil Comercial de Rações Eireli, que teve a inscrição estadual declarada nula a partir da data da sua concessão, 20/9/2018, por ter sido apurado em processo administrativo de constatação de nulidade de inscrição, PCN, a inexistência do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição. E o imposto está sendo reclamado em face da interrupção do diferimento, nos termos do artigo 428, inciso 3 do RICMES. A primeira instância julgou procedente o auto de infração. A diretoria da representação fiscal se manifestou em contrarrazões ao recurso ordinário apresentado pelo contribuinte pelo não provimento. Há uma alegação relativa a que as operações ocorreram de forma regular, que não caberia ao particular verificar a regularidade de outras empresas. Eu afasto, transcrevo o artigo 22A da Lei 6374 de 89, no sentido da obrigação do contribuinte de comprovar a regularidade perante o fisco e também exigir o mesmo procedimento da outra parte, figure esta como remetente de mercadoria, prestador de serviço, destinatário ou tomador. Uma outra alegação é que teria sido cláusula FOB as operações. Eu afasto também essa alegação, transcrevo decisão da Câmara Superior, afastando a alegação da cláusula FOB. Esse argumento é afastado, transcrevo uma ementa da Câmara Superior no sentido da irrelevância, por ser pacto privado, nos termos do artigo 123 do CTN, não ser oposto à Fazenda. Uma outra alegação do recurso ordinário é de que foi contratada uma auditoria independente que efetuou auditoria nos documentos apresentados pela autuada. Eu também afasto, até porque eu registro que o auto de infração acusa o contribuinte de emissão de notas fiscais eletrônicas consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. A empresa teve a inscrição estadual declarada nula a partir da sua inscrição, que foi 20/9/2018. As operações aqui questionadas são de fevereiro de 2019 a junho de 2020, então uma auditoria nos documentos não tem como afastar a acusação, né, de destinatário falso, na verdade. A última alegação é relativa a que não poderia ser cobrado o ICMS nos termos do artigo 428, inciso 3. Eu afasto também. Há várias menções nos relatórios fiscais apontados no relatório da operação do Sebo Virtual, de que essa empresa Goiás Brasil não possuía qualquer atividade econômica de industrialização. A recorrente alega que a empresa teria destacado o ICMS na saída. A fiscalização analisa as guias, a movimentação da empresa. A diretoria da representação fiscal traz contrapontos a essa alegação, que eu transcrevo, enfatizando que o fisco comprovou pelos documentos juntados que a empresa era de fato inidônea. Então, eu entendo correto o auto de infração, que não há reparos a fazer na decisão de primeira instância, e voto pelo não provimento do recurso ordinário, mantendo a decisão recorrida. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutora Fabiane. Em discussão, doutora Mara. Eu fiz um comentário no nosso grupo, porque Doutora Mara, esclarece, fala que foi pelo WhatsApp. Isso, pelo WhatsApp. Está sendo gravado. Não, por isso. Que acontece o seguinte, a gente tem, eu não sei se é esse o caso, tá, Fabiane? Ele não menciona aquele RESP que a gente tem mencionado nas nossas votações quando a gente converte em diligência, né? Da cláusula FOB. Está sem o microfone. Não. Porque nos outros casos que a gente tem julgado,
não é uma operação de, vamos dizer assim, do tipo de operação que a gente está falando, né? Então, nos outros casos, a gente tem pedido para converter em diligência para que seja comprovado os pagamentos, aquela coisa, como comprovação de boa-fé. Isso ele não faz. Ele não... Tem uma alegação de boa-fé, tem, no resumo, eu acabei não mencionando, não lendo essa parte, mas vou voltar aqui no voto. Não, é só para esclarecer, Só ver qual é. Se não seria o caso de conversão em diligência para ter vamos dizer assim, uniformidade com os nossos julgamentos anteriores, de casos de cláusula FOB, quando o destinatário eu não vejo, doutora Mara, todo respeito, eu não vejo, eu analisei o voto da doutora Fabiane, o caso, não vejo nem... Tá. Ok, nada não, era nesse só sentido. para saber, porque como eu vi o voto e tal, mas eu não analisei o processo a fundo, então era só essa questão. Mas se vocês acharem que não é o caso, então tudo bem, acompanhe. Ok, muito obrigado. Está no item 18 do voto. Tá. 18, a análise da alegação de boa-fé. Tá, então tá ótimo. Obrigada. Microfones. Doutor Bergamini. Nada a crescer. Muito obrigado. Representação fiscal. Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Mara, microfone. Também não. Quórum. Doutor Adolfo, quórum. Foi agora, estava muito lento. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta e estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 29 de novembro de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Doutor Hélio, por favor, podemos encerrar a live. O Hélio caiu. Antigamente eu conseguia encerrar, não consigo mais. Doutor Hélio? Ainda continua. Doutor Hélio, podemos encerrar a live. Eu vou enviar uma mensagem a ele. A gravação continua. Vamos aguardar mais um minutinho. O doutor Hélio já disse que está voltando.